capítulo 13 do Evangelho de Lucas e o versículo 1. Quero compartilhar com os irmãos sobre a torre de Siloé. Os irmãos estão comigo? Se for possível projetar os versículos, por gentileza. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus, ou com Jesus, a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com o sacrifício que os mesmos realizavam. Versículo 2. Jesus, ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores? Fala comigo, mais pecadores. Jesus, então, entrou na estrutura de pensamento daqueles que vieram trazer a notícia. Jesus não estava apenas ouvindo o que eles estavam falando. Jesus estava entrando no coração deles, ouvindo aquilo que eles não estavam falando, mas sim aquilo que eles estavam pensando. Jesus então disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Pergunto para os irmãos, foi isso que Jesus falou? Foi isso que os galileus falaram? Não. Aqueles que vieram falaram alguma coisa sobre ser mais pecador ou não? Falaram, meus irmãos? Não. Eles não falaram nada. Mas era isso que eles estavam pensando. Tem alguém comigo? Por que eles estavam pensando assim? Porque eles tinham uma estrutura de pensamento. Coisas ruins acontecem com gente pecadora. Coisas ruins acontecem com pessoas que têm pecados. Compreendeu agora? Aquilo, eles não disseram isso, mas era isso que eles estavam pensando. Portanto, há coisas que as pessoas não dizem com a sua voz, mas elas dizem com o seu coração. Não podemos julgar o que dizem com o coração, mas Deus pode. Quantos estão entendendo? Peça ao Senhor revelação dessa palavra agora. Vamos orar em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Peça que o Senhor fale com você nas Escrituras. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós nos submetemos à Tua palavra. Nós recebemos a Tua palavra como vida e como alimento. E queremos agora pedir, Espírito Santo, abra os nossos olhos para ver o Senhor, através da palavra, nas Escrituras, dá-nos revelação da palavra do Senhor para nós e para as nossas igrejas nessa manhã, em nome de Jesus. Versículo 3. Jesus então vai responder, e ele diz assim: não eram, eu vou-lo afirmo, se porém não vos arrependeres, todos igualmente perecereis. Eu preciso da ajuda dos servos de hoje com o aparelho de ar-condicionado. A Bíblia diz então que não eram, eu vou-lo afirmo, se porém não vos arrependeres, todos igualmente perecereis. Jesus está falando que vão ter que se arrepender. Arrepender do quê? Presta atenção na cena. Qual que é a cena? A cena é que os galileus, eles estavam sacrificando a Deus. Aqui, estavam fazendo o que nós estamos fazendo aqui nessa manhã. Sacrifícios de louvor a Deus, sacrifício de adoração a Deus. Eles estavam sacrificando a Deus. Provavelmente eles estavam cultuando. Em cultuar, veio uma tragédia. Pilatos deu uma ordem. Pilatos era governador da parte do Império Romano, e ele deu uma ordem para exterminar aqueles galileus que estavam sacrificando. Provavelmente, não posso afirmar isso, por causa de Jesus, porque Jesus era galileu. Então Pilatos, imaginando que todos os galileus estavam com Jesus, vamos acabar com essa raça de uma vez, e manda matar todo mundo. Pergunta: os galileus poderiam fazer algo a respeito disso? Eles poderiam intervir, mudar a ordem? Não. Presta atenção que eu vou te falar agora. Põe essa palavra dentro do seu coração. Tem coisas que fogem ao seu controle. Alô?
Tem coisas que fogem ao seu controle. Quando essas coisas fogem ao seu controle, eis a questão aqui da pregação. Essa é a Torre de Siloé. A Torre de Siloé é algo que não está no seu controle. Mas o que está no seu controle? Reagir a ela. Reagir a essa tragédia. Quando algo acontece com você, com certeza Deus quer te abençoar. Mas quando algo acontece perto de você, provavelmente Ele está planejando a maneira de te abençoar. A Torre de Siloé não caiu sobre a sua cabeça, mas pode ter caído sobre a cabeça de alguém muito perto de você. Agora mesmo, semana passada, retrasada, caiu uma torre, um edifício em São Paulo. Quantos irmãos viram, acompanharam? Estão lá até hoje tirando, os destroços. Aquilo é uma Torre de Siloé. Não tinha data para desabar. Ah, pastor, mas é uma tolice. Alguém morar lá. Como é que mora num lugar daquele? Não tem as mínimas condições. É tudo emendado, a fiação. Estava escrito que ia acontecer isso. Sobre esse tipo de pensamento é que Jesus manda arrepender. Porque quem pensa assim está dizendo: se fosse eu, não faria isso. Tem certeza? Você consegue avaliar, hoje é dia das mães, você consegue avaliar todas as condições de uma mãe com as crianças na rua, sujeita a bandido, e ela achou lá um teto para se abrigar e ela correu para dentro. Não quer dizer que ela está certa, eu só quero dizer que tem coisas que fogem do seu controle. Você e eu precisamos entender o que Jesus está mandando arrepender aqui. Versículo de número, vou ler novamente com vocês. Versículo de número 3, não eram, fala comigo, não eram. Jesus está respondendo àquela turma que veio dar a notícia. Ei, Jesus, só viu o que aconteceu lá na última reunião, na igreja tal? O telhado desabou. Lá em São Paulo, o telhado desabou. Sobre uma igreja lá, uns 15, 20 anos atrás. Inclusive a videira, não sei se alguém se lembra exatamente qual era a igreja, inclusive o pastor Marcelo ajudou, deu uma oferta para reconstruir aquele telhado. Mas aí o que aconteceu? O telhado desabou no meio do culto, o povo estava cultuando, e aí qual que é imediatamente o pensamento que vem? Fala comigo, mais pecadores. Por que desabou sobre a cabeça daquele povo? Por que Pilatos mandou matar justamente aqueles galileus? Deve haver algo errado com eles. Aí vieram trazer essa notícia para Jesus. Sabe o que eles queriam? Eles queriam que Jesus concordasse. Falasse, é mesmo. Eles devem ser mais pecadores. Jesus é tão maravilhoso que Ele consegue extrair de uma tragédia uma palavra de vida. Ele consegue extrair de uma circunstância difícil uma palavra da nova aliança. E Ele fala o seguinte, não eram. Fala para o seu vizinho aí, fala para ele, não eram. Não eram o quê, pastor? Não eram mais pecadores. Não eram mais pecadores. Para de ficar procurando mais pecadores, porque se você for nesse caminho, disse Jesus, igualmente você vai perecer. É disso que Ele está mandando arrepender. Ele não está mandando arrepender daquilo que não é possível arrepender. Por exemplo, você trabalha numa empresa, e sua empresa tem sede em São Paulo, ou fora do país. Você está lá trabalhando normal, vem um e-mail lá da sede, lá da direção, e fala, eu quero que demite 10 funcionários da unidade de Belo Horizonte. Você não está sabendo nada, você está igual os galileus lá, sacrificando, aí vem uma ordem lá de cima. Será que Jesus está mandando se arrepender disso? Não é possível. Eu não posso me arrepender de algo que não está no meu controle. Mas tem algo que está no seu controle, chama justiça própria. E a justiça própria se manifesta quando a torre de Siloé, cadê a torre de Siloé? Põe ela aí, eu gostei da fotinha lá. Quando a torre de Siloé cai. Quando a torre de Siloé cai, a justiça
própria se manifesta. Como? Mais pecadores. Ah, se fosse eu, tinha pensado melhor antes de fazer esse negócio. Agora ele fez o negócio, quebrou. Ah, se fosse eu, teria cuidado melhor da saúde. Como ele não cuidou da saúde, agora está doente. Jesus falou, se você não arrepender de pensar dessa maneira, de ir nesse caminho, igualmente perecereis. O que é igualmente perecerei? Significa que você vai morrer, como os outros que vieram trazer a notícia? Significa que você vai padecer. Padecer da cabeça, padecer do coração, padecer na família, vai padecer. Por que vai padecer? Porque quem procura mais pecados, padece. Vai ficar mal, vai ficar triste, vai ficar abatido, vai ficar cheio de acusação e de condenação, não vai ter fé para romper. Alguém está comigo nesse culto ou estou sozinho? Agora Jesus, tão tremendo e maravilhoso, ele começa o texto, eu queria que você voltasse um pouquinho no capítulo 12, só para contextualizar. Se você voltar na última parte do capítulo 12, no versículo 54, Jesus está falando sobre o quê? Os sinais do tempo. Jesus no versículo 56, ele diz às multidões, hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir essa época. Ele está dizendo sobre os sinais dos tempos. Ele está falando sobre discernimento. Ei, quando a torre de Siloé cai perto de você, é porque Deus está planejando uma maneira de te abençoar. Ele deve estar querendo falar alguma coisa com você. Ele deve estar querendo te abençoar. Graças a Deus, não caiu sobre a sua cabeça, mas caiu bem perto de você. Logo ali, caiu em São Paulo. Podia ter sido em Belo Horizonte. Aqui também já caíram coisas, né? Viadutos. Mas quem se lembra disso? Ninguém lembra. Jesus falou, é bom recordar quando algumas coisas acontecem perto de você, porque provavelmente Deus está planejando a maneira de falar com você. Falar com você através de Lucas 12, 56, através de discernir as épocas, discernir as oportunidades, discernir os tempos. E aí eu queria compartilhar com você, capítulo 13, versículo 1, naquela mesma ocasião, tem coisas que fogem ao seu controle, elas são apenas uma ocasião, só uma ocasião, não é a vida inteira. Oramos aqui pelo seu Pedro, homem saudável, o homem é igual a Aroeira, né, Rony? Aroeira tem lá naquela região, então você sabe o que eu estou falando, mas calhou dele estar doente agora, mas é só uma ocasião, vai chegar lá, vai operar, vida normal, vida resolvida, aleluia. É só uma ocasião, mas se o senhor Pedro procurar mais pecados, ou permitir que alguém procure mais pecados, vão dizer para ele, isso aconteceu com o senhor, porque tem mais pecado. A vida vira um inferno, porque a doença já é terrível, não precisa trazer mais essa má notícia. Jesus veio e falou, não eram mais pecadores, não venha me trazer essa notícia, porque não é verdade. Então por que aconteceu, Jesus? Uma tragédia lá com os galileus, que estavam buscando a Deus. É pelo motivo que eu estou te falando, tem coisas que fogem do seu controle, porque só o Senhor é Deus. Não tem a ver com o seu comportamento, não tem a ver com a sua atitude. A questão é, o que você vai fazer depois que a torre cai? Depois que a empresa não deu certo? Depois que o fulano foi demitido? Pode ser com você, ou pode ser perto de você. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz, conservai íntegros o vosso corpo, alma e espírito. Meu amigo, pastor José Carlos, supervisor do Rio Grande do Sul e Cone Sul, ocasionalmente está doente. E porque está doente, foi licenciado
para tratamento médico. E nós nos reunimos, os supervisores do Brasil, ele também é um supervisor, na última quinta-feira, com o pastor Aloysio lá em Goiânia. E por que somos um? Porque temos unidade local, extralocal e internacional, porque somos uma equipe só, somos uma família. Quando um membro sofre, todos sofrem com ele. Quando o membro precisa de ajuda, todos se mobilizam para ajudar. Então, para tratamento, o pastor Zé Carlos foi afastado do ministério. Fala comigo, só uma ocasião. Como é que é a torre de Siloé aqui? A vida inteira? Toda hora está caindo torre por aí? Toda hora está acontecendo desastre? A sua vida é uma sucessão de fracassos? A sua vida, ou a vida da igreja, ou a vida da sua família, é uma sucessão de tragédias? Mas em certas ocasiões elas podem acontecer? Quando elas acontecem, o que você está procurando? Mais pecadores? Está aqui meus dois pastores aqui, Amós do Espírito Santo, Ataíde Jorge. Dia 8/8 de 2013, 16h30 da tarde, lá em Hidrolândia, Goiás, o Steve Oiaca Bizilenge morreu, 25 anos, aluno da Universidade Federal de Minas Gerais, aluno da turma especial, já ia obreiro junto com o Amós. Eles entraram na represa lá da fazenda, 16h30, foram pescar, e aí resolveram nadar normal, todo mundo faz isso lá. O Steve morreu, foi nadar, morreu. O que aconteceu? Não sei, e ninguém sabe. Esse dia a torre de Siloé desabou. Graças a Deus, ainda tivemos mais 2 sobreviventes que afogaram também, mas não morreram. O Amós afogou e o pastor Adriano também afogou, mas o Adriano, conseguiram sobreviver. O pastor Taíde estava lá de fora da represa. Caiu. E aí? Quem eram os mais pecadores? Então o jovem morreu porque era mais pecador? Ou era mais pecador quem estava do lado de fora? Ou era mais pecador quem não morreu? Então, Jesus está dizendo, fala comigo, não eram. Vai ajudar em que você procurar os pecados? Jesus não veio para procurar os pecados, Jesus veio para perdoar os pecados. Jesus não veio para encontrar o pecado, Ele veio para encontrar e salvar o pecador. Então, esse povo que veio falar com Jesus, não era de Deus. Quem vem falar com você para procurar mais pecados, não é de Deus. Quem vem falar com você para confessar e perdoar os pecados, esse sim é de Deus. Esse sim você deve dar ouvidos, esse sim você deve escutar. Agora quem vem para trazer acusação, você fala, não, você não está na nova aliança. Ainda que seja irmão, ainda que seja religioso, ele não tem parte com Cristo, ele tem parte com Pilatos. E Pilatos é inimigo da obra de Deus. Não seja você da parte de Pilatos, seja da parte de Cristo. Pilatos mistura o sangue da pessoa com o sacrifício. Você mistura o sangue de Cristo com as pessoas. E quando você mistura o sangue de Cristo com as pessoas, elas são perdoadas. Não são condenadas. Eu não vou ficar procurando mais pecado na vida do meu amigo. Eu fui lá, vocês devem ter notado a minha ausência. Tem 15 dias que mais de 15, tem 20 dias que eu estou envolvido nisso. Eu fui lá em Porto Alegre para buscá-lo, colocar dentro do avião e interná-lo numa clínica psiquiátrica. 1 Tessalonicenses 5:23 fala corpo, alma e espírito. Se você não tiver sabedoria com o seu corpo, ele vai cobrar lá na frente de você. Se você não tiver sabedoria com a sua alma, vai cobrar lá na frente de você. Então eu poderia fazer aqui uma outra pregação, procurando falta de sabedoria na vida do meu colega. Eu estaria procurando mais pecados. Eu não vim da parte de Pilatos, eu vim da parte de Cristo.
Eu vim para dizer que tem certas coisas que fogem do seu controle. No corpo, na alma e no espírito. Ninguém está procurando ficar doente, não é, senhor Pedro? Não está no controle do senhor. O que o senhor podia fazer para evitar isso? Não, não é essa a ocasião. É no corpo. E agora o corpo apareceu. O que vamos fazer? Vamos procurar mais pecados? Não, vamos procurar uma saída. Vamos procurar uma saída. Vamos procurar sair da circunstância. Não vai ajudar em nada, e essa não é a mensagem da nova aliança, não é o evangelho. O evangelho são as boas novas da parte de Deus. Ah, pastor, mas aí desse jeito não tem problema. Não, desse jeito tem menos problema. Desse jeito tem menos problema e tem mais solução. Quantos estão comigo? Mas se você for desses que vai procurar na sua vida e na vida dos outros mais pecados, Jesus fez aqui uma advertência severa. Todo o capítulo 12, ele faz admoestações. Admoestações é mais do que recomendações. Recomendação é uma coisa que você dá a sua opinião. Admoestação é algo mais severo. É uma recomendação mais veemente, mais forte. Jesus, em todo o capítulo 12, ele dá admoestações. Primeiro, contra a avareza. Segundo, contra a ansiedade. E ele vai dando outras admoestações. E aí ele conclui falando dos sinais dos tempos. Pastor, então, essas coisas caindo, terremoto, etc., sinais dos tempos. Meu querido irmão, você não é daqui. Pelo menos não deveria. Você é peregrino e forasteiro nessa terra. Disse o apóstolo Pedro. Você não deveria estar preocupado unicamente, aliás, preocupado com as coisas desse presente século, porque Colossenses 3 diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Nós estamos buscando as coisas lá do alto. Quando você busca as coisas do alto, a tragédia perto de você diminui muito. E você se torna alguém que não está procurando mais pecados, nem na sua vida, nem na vida dos outros. Você se torna alguém enviado da parte de Cristo. Aí você se torna amigo do Salvador. E a Escritura diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ele não fala bem-aventurados os justiceiros, bem-aventurados que estão procurando a justiça do homem. Mas eu queria nessa manhã continuar com você. Se eu e você andarmos no caminho da justiça própria, diga, justiça própria, nós vamos padecer igualmente, disse Jesus. Não eram, eu vou-lo afirma. Porém, se não vos arrependeres, arrepender do que, gente? Como é que eu posso arrepender de uma ordem de Pilatos? A ordem não foi minha. Eu estou trabalhando quieto, veio uma ordem lá de cima, eu estou servindo a Deus e aconteceu uma tragédia, a empresa fechou, me demitiu, o fulano ficou doente, agora eu tenho que parar tudo, vou cuidar da vida dele ou dela. Não está no meu poder. Eu queria te abençoar nessa manhã, porque se a torre de Siloé caiu, Deus está planejando a maneira de te abençoar. Deus quer falar comigo, Deus quer falar com você. Por que Deus escolheu o seu pastor para ir lá? Nós jejuamos 21 dias por unidade e bondade. Você sabe que eu creio que o Espírito nos colocou nesse jejum para uma circunstância como essa? Porque eu estava no 18º dia. Os pastores lá do Rio Grande do Sul começaram a me ligar, porque sabem que eu sou amigo do pastor Zé Carlos. Pastor, pelo amor de Deus, o senhor tem que vir aqui. O que está acontecendo? Está acontecendo isso. Eu falei, liguei para o pastor Luiz, está acontecendo assim, assado. Eu preciso da ajuda do senhor. Ele falou, agora, pode ir. Compra passagem, tal, vai, faz o que for preciso. Traz ele aqui para Goiânia, vamos conversar. Fala comigo, bondade e unidade. Só experimenta a unidade quem está na bondade. E quem está na bondade vai experimentar unidade. Pastor, é porque nós somos bons? Não, é porque nós fomos escolhidos. E se fomos escolhidos, só pode ser porque Deus quer falar conosco. Então, quando a torre de Siloé cai perto de você, você tem que passar pelo capítulo 12, são admoestações.
recomendações. Pastor Sérgio Carlos, é bom você cuidar também da sua alma, porque a sua alma, que é mente, fala comigo, mente, pode ficar doente. Pode. Sabe como que a mente fica doente? Procurando mais pecados. Aonde eu errei? Cadê a brecha? Esse negócio é um inferno. Isso é uma pregação maligna. E olha que eu já fiquei preso nela muitos anos. Tudo é a brecha. Cadê a brecha na sua vida, irmão? Onde é que está a brecha? Você nunca encontra a maldita da brecha. Por quê? Porque a carne do homem é a própria brecha. Romanos diz, isto é, na minha carne não habita bem nenhum. Se não habita bem nenhum, freguês, está cheio de brecha. Como é que ela é resolvida? Quando a brecha é coberta pelo sangue de Jesus. Eu não preciso procurar. Por que eu não preciso procurar? Porque eu já fui justificado pela fé. E ao crer que eu estou coberto na cobertura do Cordeiro, quando Deus olha para mim, Ele não vê a brecha, Ele não está procurando a brecha, Ele vê o sangue. E ao ver o sangue, Ele está satisfeito. Porque o sangue de Jesus foi uma única vez, uma vez por todas. Cobriu todas as brechas. Agora eu estou em paz. Eu tenho saúde mental. Porque eu não estou procurando o erro. Pastor, mas você não está vendo o erro? Eu estou vendo, mas eu não estou procurando. E quando eu vejo, eu ajo pela fé. Eu estou vendo a doença. Está diagnosticado, não é, senhor Pedro? Está vendo, está no exame. Eu não estou negando que ela existe. Mas eu não atento para as coisas que se veem. Porque as coisas que se veem são momentâneas. São temporais. Fala comigo, é só uma ocasião. Como é que o texto começou? Só uma ocasião, irmão. Levanta em fé, tem de bom ânimo, diz Jesus. Você vai romper essa fase. É só uma ocasião que suas finanças não estão boas, mas ela vai melhorar. É só uma ocasião que a sua célula diminuiu, mas ela vai crescer. Você já multiplicou quantas vezes? É só uma ocasião que a igreja não foi bem. Mas pastor, é só uma ocasião. Cristo é com você. Para de ficar procurando mais pecados em ti e naqueles que estão ao seu redor. Porque você não foi enviado da parte dos acusadores, você foi enviado da parte dos salvadores. Quando você chega, as pessoas sentem alívio na alma. Quando eu cheguei ali no Rio Grande, estava no avião com o José Carlos, pegava na minha mão e falava assim, fala que me ama. Eu falei, eu te amo, irmão. Sabe por quê? Porque pessoas que estão atribuladas, elas querem alguém da parte do Salvador. Bem-aventurados os misericordiosos. No dia que você precisar, você vai alcançar misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores. Quer dizer, aquele que diminui o problema. É aquele que traz a paz. Ah, mas o meu funcionário está errado. Mas espera aí, calma. Vamos avaliar um pouquinho. Está ruim com ele? Né, está ruim. Mas pode ficar muito pior sem ele. Esse marido não presta. Eu vou botar ele para fora. Calma, irmã. Espera aí. Mãe, não presta, está ruim. É, mas pode piorar muito, muito, muito. Sem ele, dentro de casa. A torre de Siloé, quando ela cai, Deus deve estar planejando uma maneira de falar com você. Mas aí, o Senhor continua dizendo, versículo 4, Ele vai agora dar um outro exemplo, e na minha opinião é mais grave do que o primeiro. Versículo 4 diz, ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé, e os matou, eram mais culpados, fala comigo, mais culpados. Fala, mais pecadores. Agora, não são mais pecadores. Agora são mais. A coisa se agravou. A coisa se agravou. Jesus falou o seguinte, se você entrar por esse caminho da justiça própria, você vai achar pecado nos outros. E ao achar pecado nos outros, você cai no seu próprio pecado. Qual pecado? Justiça própria.
E ao cair nesse próprio pecado, você vai perecer igualmente a eles. Saia desse caminho hoje em nome de Jesus. Quem está nesse caminho é uma pessoa muito ácida. Quem está nesse caminho é uma pessoa muito dura. Ninguém serve para ele nem para ela. Todo mundo não faz no padrão que ele faz. Sai desse caminho, você vai perecer igualmente. Você vai ficar sozinho. Ninguém vai querer trabalhar com você, ninguém vai querer andar com você. Por quê? Porque a medida da justiça própria, ela gera morte. Mas a justiça que procede do Calvário gera vida. A justiça que procede do Calvário é capaz de andar com o Judas Iscariotes 3 anos e meio. Só a justiça que procede do Calvário. Porque sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Não, pastor, comigo não é assim. Eu falo logo, e eu já falo na cara, eu falo tudo que eu tenho que falar. Não vá por esse caminho. Esse caminho é o caminho dos justiceiros, não é o caminho dos cordeiros. Capítulo 13, versículo 4, ou cuidais que aqueles 18 sobre as quais desabou, fala comigo, desabou. Desabamento, se não for implosão, não é programado não, freguês. É uma circunstância da vida. É uma circunstância que está fora do seu controle. Desabou a torre de Siloé, caiu e os matou e eram, fala comigo, mais culpados? O povo estava querendo que Jesus liberasse uma sentença, como o pastor Sérgio falou aqui. Fala comigo, pastor. Aquele líder de célula, que a célula dele fechou. Fechou porque ele não liderou bem. Fechou porque ele não fazia o quebra-gelo. Aquele irmão que nem ia no culto, ele quer extrair de você uma condenação. Jesus falou, não era mais pecadores. E agora ele aumenta mais, ele dá outro exemplo, para dizer que as duas coisas são malignas. Fala comigo, mais pecadores e mais culpados. Lá dentro do seu casamento, toda vez que você procura quem é o culpado, a coisa só piora. Lá no seu trabalho, quando você procura quem é o culpado, a coisa só piora. Os cristãos não estão procurando mais culpados. Os cristãos estão procurando rasgar o escrito de dívida que pesava contra nós. A pessoa chega até você e ela fala, minha vida está assim porque eu sou miserável. Certa ocasião, a pastora Luiz foi orar no hospital com uma irmã que estava à beira da morte, com efizema pulmonar. E ao orar com ela, eu nunca esqueço do que ela falou. O pastor falou assim, eu posso orar pela senhora? A senhora chamou aqui para orar? A senhora quer ser curada? Ela falou, não, pastor, não tem jeito de eu ser curado. Eu fumei durante 50 anos. Isso aqui é consequência. É verdade. É consequência mesmo, é um fato. Mas qual é a verdade do Evangelho? Ainda que você tenha feito a bagunça, ainda que você tenha feito a lama, há alguém que é maior do que tudo isso. Ele é poderoso para limpar o pulmão de 50 anos de nicotina. É ou não é, meus irmãos? Ele é poderoso para reverter o diagnóstico. Então, para você e para mim, tem coisas que fogem do nosso controle, mas para Ele não. Mas para Ele não. Mas para Ele não. Todas as coisas estão no controle daquele que vive eternamente. E sabe qual é a boa notícia? Eu tenho uma boa notícia para você. O Salmo 23 diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Todos os outros versículos, a Escritura diz que Ele me guia, Ele me faz repousar por pastos verdejantes, Ele me guia por veredas de justiça. Tudo é Ele que guiou, Ele que levou, Ele que faz. Aí muda o salmo. Aí o salmista diz, ainda que eu ande. Não foi Deus que mandou, foi eu que fiz a besteira. Foi eu que fiz a dívida.
Fui eu que andei por onde eu não deveria andar. Fui eu que não cuidei. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Ainda que você fez a bobagem, você fez a besteira, você fez a dívida, o que diz a Escritura? Ainda assim, eu estou com você lá. A minha vara e o meu cajado te consolam. Eu estou com você lá. Você fez a besteira, mas não vai ficar sozinho. Nós estamos juntos no amado. Agora, sabe o melhor de tudo isso? Você sabe na cabeça que Cristo está com você. Mas é bom quando você vê o corpo se envolvendo também. Você vê a igreja se envolvendo também. Você vê o irmão te ligando. Você vê o outro guardando você. Porque nós estamos na bondade e na unidade. Quando o pastor Zé Carlos ficou doente, ninguém sabia. Só eu e o pastor Aloysio. E aí, ele foi internado lá em Goiânia, numa clínica psiquiátrica, 14 dias. Quando a torre de Siloé cai, coisas na sua mente, no seu corpo e no seu espírito precisam mudar. Porque são admoestações para quem permaneceu fora da tragédia. Então, estruturas de pensamento tem que mudar. É isso que Jesus está combatendo aqui. Vocês estão pensando, né? Eu estou entendendo o que vocês estão querendo dizer. Não é o que vocês estão dizendo, não. É o que vocês estão querendo me dizer. Vocês estão querendo me dizer que aquela tragédia de Pilatos com aquele povo que estava adorando a Deus é porque eles eram mais pecadores, né? Não eram. Não eram. Eu vou-lo afirmo. Sabe por que você está pensando assim? Disse Jesus. É que você está cheio de justiça própria. E se você não esvaziar dessa justiça própria, você vai perecer igualmente a eles. Aí no segundo exemplo, ele fala, vocês acham que aqueles habitantes eram mais culpados do que todos os habitantes de Jerusalém? Fala comigo, não eram. Eu vou-lo afirmo, mas se não vos arrependeres todos, igualmente perecereis. É o único lugar nas Escrituras que aparece esse texto. E sabe o que significa Siloé? Siloé significa enviado. Você quer ser enviado da parte de Pilatos ou da parte de Cristo? Quando eu fui lá no Rio Grande, eu falei isso para o Senhor. Eu quero ser enviado da parte de Cristo. Eu não vim aqui, eu tive uma missão, eu acho que a pregação mais difícil que eu fui designado para fazer. Foi domingo passado. Para avisar para a igreja do pastor que o pastor estava doente. Mas com o paciente lá. Tinha que fazer uma cirurgia. Era uma cirurgia no paciente, com a família dele lá, vendo a cirurgia acontecer. Eu falei, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Nós não deveríamos, nenhum profissional deveria fazer uma cirurgia nem quem ele ama. Mas pastor, não tem essa opção. Somos parceiros de aliança. Eu não preguei para você essa espada, mas tem a espada de Jonatas. Foi a espada que Jonatas entregou para Davi. A espada de Jonatas é a espada da aliança. Ela é usada na hora que o parceiro da aliança corre perigo. Você não sabe a nossa história, mas há 20 anos atrás, está aqui a pastora Denise, ela sabe. Provavelmente ela estava nessa reunião. Há 20 anos atrás, eu não estava na reunião. Eu era um jovem, de 18 anos, acredite em mim. E aí, lá na reunião de uma outra dispensação, de um outro ministério, não gostaram muito da pregação daquela ocasião do Azemar, na primeira conferência dos vencedores, e destruíram a fita, e era para eliminar também o pregador. Não queremos que o Azemar continue aqui, no tal ministério. Estavam lá a pastora Denise, provavelmente, a Maria Herculina, o Cláudio, o Zé Carlos. E aí, o Zé Carlos, naquela ocasião ele era o Juninho, não tinha ninguém casado ainda. Naquela ocasião, ele falou, não tem problema não, pode tirar o Azemar, mas eu saio junto com ele. Isso foi 20 anos atrás. Agora chegou a minha vez de usar
a espada. Ninguém quis tirar o José Carlos, mas chegou a hora de usar daquela medida de 20 anos atrás. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Ele alcançou misericórdia. Será que ele alcançou porque exerceu misericórdia 20 anos atrás, quando era um jovem de 18 anos? Não sei. Eu sei de uma coisa: não tem mais pecadores e mais culpados na nova aliança. Os mais pecadores e os mais culpados foram os que alcançaram mais graça diante de Deus, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. E ainda que você tenha feito a lama, ainda que eu tenha feito a bobagem, e você entrou no vale da sombra da morte, não foi Cristo que nos levou lá. Não coloca na conta do Cordeiro, a conta é nossa mesmo. Tem consequência, assumimos as consequências, mas não estamos aqui para reforçar os pecados, nós estamos aqui para reforçar a justiça, mas não a justiça do homem, não essa que procura pecados, que procura culpados. Todas as vezes que você entrar para uma justiça que procura culpados e procura pecados, essa justiça não é a justiça que procede de Deus. A justiça que procede de Deus é que procura o perdão dos pecados e procura aliviar o culpado. Ele já está culpado, ele sabe que errou. Ele não precisa de alguém para reforçar isso, ele precisa de alguém para reforçar o Calvário. E eu queria convidar você nessa manhã a meditar comigo, no corpo, na alma e no espírito. Eu não tenho vergonha de falar o que mudou, uma das coisas, né, quando a torre de Siloé cai, que mudou na mente. Esses profissionais que cuidaram do meu amigo, os psiquiatras, na minha lista, eles estavam em último lugar. E eu os desprezava completamente, até quando a torre de Siloé caiu. Se não fosse a doutora, que é da Videira, por sinal, muito amorosa, mas muito profissional, a clínica muito profissional, meu amigo não estaria na situação que ele está hoje, está bem melhor. Precisa continuar o tratamento, mas está muito melhor. Mas quando chegamos na clínica, muito caro o tratamento, muito cara a internação, milhares de reais, porque é a melhor de Goiânia. Um irmão também me ligou e falou: pastor, deixa eu falar uma coisa para o senhor, eu não quero saber o preço, eu não quero saber quanto custa, e se precisar, se ele não puder trabalhar mais por causa dessa circunstância, o senhor me fala quanto é que é, eu vou sustentar ele e a família para o resto da vida. E ele tem condição de fazer isso mesmo. Ele não está blefando não, ele tem condição. Aí eu falei: eu vou guardar essa palavra. Você é advogado, então sua palavra está dada. Ele falou: minha palavra está dada, eu já estou pondo aí X mil reais na conta do senhor para pagar o que for preciso aí. E colocou, e pagamos o que foi preciso, porque Deus está com você no vale da sombra da morte. Você está entendendo? Não é a morte não, é só a sombra dela, mas a sombra dela pode desestruturar completamente um homem, ainda que ele seja pastor. Só que quando está lá no vale da sombra da morte, você está passando por ele, Deus levanta o corpo de Cristo. No vale da sombra da morte, sentamos lá na última quinta-feira, na equipe do pastor Aloysio. Que coisa maravilhosa, gente. Que coisa maravilhosa é ver em todos os níveis da videira e da vinha, acontecendo a família de Deus, acontecendo a palavra da graça, acontecendo. Você precisa saber disso, para que você saiba que nós não somos aqui uma produtora de células, nós não somos aqui uma empresa que contrata e demite, nós não somos uma denominação, porque se fosse, quem é aqui de denominação, quem era, né, sabe onde estaria esse pastor, não é, pastores? Valdir e Dinamarcia. Estaria lá, internado por conta própria, é sua, o problema é seu e da sua família. Nos reunimos lá, foi uma convocação, 27 supervisores, todos do estado.
Vem para cá, precisamos conversar acerca do nosso querido pastor Zé Carlos. Irmãos, quando o pastor Luiz falou, precisamos de alguém lá para ajudar, substituir, continuar, são 30 igrejas, são a igreja de Porto Alegre, mais 29 igrejas, e mais a parte internacional da Argentina, Uruguai e Paraguai. Na hora, um dos nossos supervisores, o pastor falou assim, eu estava pensando em você, Gilberto Camilo, que é o supervisor lá do estado do interior de São Paulo. O Gilberto falou na hora, amém, pastor. Aí nós olhamos assim e falamos assim, mas você não vai nem conversar com a mulher? Brincamos, né? O Silvio Galo falou, vai nem conversar com a mulher? Aí eu brinquei, falei, vê se o Gilberto é homem de conversar com a mulher, rapaz, já está conversado. Eles estão na aliança, estão posso ouvir amém das irmãs? Esse amém não foi muito forte, não. Estou entendendo as irmãs, não. Já está conversado aí, não está? Desse lado de cá, já está conversado, está na aliança. E aí, eu fiquei muito tocado, eu até perguntei para ele, escuta aqui, vocês conversaram antes aí? Você e o pastor Aloysio? Ele falou, não conversamos não. Mas ele falou uma coisa que é outra lição. Eu já ouvi isso em algum lugar. Ele falou assim, eu estou na unidade. Aí eu falei, essa aí é para mim. Ah, você está na unidade. E nós estávamos terminando, né? Tínhamos acabado de terminar o nosso jejum. Então, meus amados irmãos, aqui da videira, da região metropolitana, Deus só pode estar planejando a maneira de nos abençoar. Por que nós estamos nisso? Por que o Senhor nos escolheu para isso? Por que o Senhor nos escolheu para sermos pacificadores? Por que o Senhor nos escolheu para sermos mensageiros de boas novas? Sabe o que aconteceu agora? Não foi só comigo não, é com você. Você entrou na história da vida de uma família, de mais 30 igrejas e do Cone Sul inteiro. Eu entrei, você entrou comigo. Em todos os lugares onde os irmãos me encontram, é constrangedor. A Janaína ouviu o testemunho dos pastores lá, agradecendo, falando, mas Jesus deve estar querendo falar algo com você também. Queria que você ficasse de pé, nós vamos orar. Lucas Rosa, em nome de Jesus, porque quando a torre de Siloé cai, no corpo, na alma e no espírito, você deve não procurar os culpados ou os condenados, não faça isso, não vai ajudar ninguém e nem a você mesmo. Você deve procurar aquilo que o Senhor quer falar com você. Queria que você fechasse seus olhos e ministrasse ao Senhor. Fala com o Senhor. Fala que você não quer andar pelo caminho da justiça própria. Não andar pelo caminho da justiça que procede do homem, daquela que procura pecados. Mas você quer andar na justiça de Deus, que é aquela que perdoa pecados. Você não quer reforçar os erros, você quer afirmar os acertos. Você não quer exaltar os defeitos, você quer encobri-los. Você quer reforçar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Fala com o Senhor nessa manhã, nesse princípio de tarde. Deus só pode estar planejando uma maneira de nos abençoar. A todos nós, a todas as igrejas da região metropolitana, da Vinha de Minas Gerais, nós entramos numa história de uma família. Nós entramos numa história de igrejas e nações. Você vai desfrutar de bênçãos por causa disso. Você vai desfrutar de favores que você nem plantou, mas vai colher. Você às vezes nem plantou, mas vai colher misericórdia, vai colher bondade, vai colher unidade, no momento que você precisar. Porque há coisas que fogem do nosso controle. Quando essas coisas que fogem do nosso controle acontecem, que lado que você está? Eu queria que você orasse agora. Especialmente eu queria que você orasse
pela vida e pela família do nosso amigo, nosso irmão, nosso colega, pastor José Carlos. Levanta a sua mão direita e diga assim: Senhor Jesus, como igreja, nessa manhã, nós nos arrependemos de toda justiça própria e declaramos: não estamos procurando mais pecados ou mais culpados. Nós queremos Cristo, nós queremos Cristo e a sua justiça. Nós abençoamos a vida do pastor José Carlos, da pastora Daniela e dos seus filhos, e profetizamos: o Senhor já planejou uma maneira de abençoá-los, em nome de Jesus. Vamos ministrar um cântico ao Senhor. Vamos ministrar um cântico ao Senhor. No meu coração, como eu amo seus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que posso te dar por tudo que tu és? O Senhor me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Seu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Seu amor é pra sempre. Declare isso na sua vida. Apesar das circunstâncias, Ele é bom. Tem uma palavra de gratidão ao Senhor. Levanta um trono de glória em todo tempo, Como eu amo seus caminhos. em todo tempo, na vitória e também na derrota, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. Ele é bom, por tudo que tu és. Ele é bom. O Senhor me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Seu amor é pra sempre. E tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Seu amor é pra sempre. Aleluia, 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 aleluia. Sabe, meus irmãos, em todo tempo Ele é bom. E se porventura a torre de Siloé cair, lembre-se, Ele está planejando uma maneira de te abençoar. Amém? Dê um abraço mais 2 ou 3 irmãos perto de você e fala para ele: em todo tempo Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom.
Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo um Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo errado que houver, e sempre será Deus.